Continuando aqui, tá? Então, o processo de magnetização e desmagnetização de objetos ferromagnéticos, ou seja, objetos em que possuem ímãs elementares e domínios magnéticos. Então, imagina, tá? Que eu tenho lá o meu material ferromagnético com os seus domínios. E aí, para mim magnetizar, para fazer ele funcionar como um ímã, eu tenho que passar um campo magnético externo, né? Ele tem que estar sujeito à ação, digamos assim, a uma força de campo. O campo magnético, gente, o campo magnético nada mais é do que uma força de campo, ou seja, é uma força que age à distância, tá? Assim como o campo elétrico. O campo magnético é uma força que age à distância. Então, se eu colocar esse pedacinho aqui de material em uma região do espaço em que eu tenho uma força magnética muito intensa atuando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que os domínios, a maior parte dos domínios, comecem a oscilar na mesma direção do campo. E os domínios contrários ao campo, eles vão diminuindo de tamanho, tá? Então, o que vai acontecer? A maior parte do material vai oscilar na mesma direção do campo que eu estou passando. E aí, vai prevalecer o quê? Uma direção. Isso significa eu magnetizar o material, né? E dependendo do tempo e da intensidade do campo no qual eu estou colocando essa pedrinha aqui, eu posso produzir um ímã permanente ou um ímã temporário, tá? Se eu colocar num campo meio fraco e por pouco tempo, ele vai atuar como um ímã temporário. Mas se eu deixar ele bastante tempo sujeito a esse campo externo, ele vai atuar como um ímã permanente, tá? E para desmagnetizar um material, eu posso fazer isso de duas maneiras. Ou por choques mecânicos, se eu pegar e martelar, se eu bater com força, o que vai acontecer? Eu vou fazer os elétrons, né? Pensar esses ímãs elementares como elétrons girando, né? Para nós aqui no ensino médio, os elétrons são bolinhas. Então, se eu bater com força, eu vou fazer esses elétrons aqui se movimentarem e aí eu vou bagunçar os domínios magnéticos e vou fazer esse material perder a propriedade magnética que ele tem. Outra maneira é eu aumentar a temperatura até uma temperatura crítica, que a gente chama temperatura crítica STC. Então, para cada material, tem uma. Aqui seria do ferro, tá? Então, a temperatura crítica do ferro, por exemplo, ele deixa de ser ímã, o material, numa temperatura de 750 graus Celsius. Temperatura crítica do níquel é da ordem aí de 365 graus Celsius. Então, quando você ouvir o termo material ferromagnético, lembre-se disso. São materiais que viram ímã facilmente. Exemplo de materiais ferromagnéticos, não apenas o elemento químico ferro, também o elemento químico níquel e também o cobalto, tá? Então, eles viram ímã facilmente. Eles podem ser magnetizados. E para desmagnetizar ele, é por choques mecânicos ou elevar até a temperatura crítica de cada material. Continuando um pouco aqui, agora eu vou falar sobre o princípio de atração e repulsão entre os polos de um ímã. Na verdade, vocês estão acostumados com o princípio de atração e repulsão entre cargas, né? De modo que cargas de mesmo sinal se repelem, positivo com positivo, negativo com negativo se repelem, e cargas de sinais contrários se atraem, né? Positivo com negativo se atrai. Agora, a gente não tá falando mais de carga, tá? Ímã, a gente não tá falando de carga, a gente tá falando de polos. Então, nós vamos trabalhar com polo norte e polo sul. Geralmente, nos livros, vem como polo norte a parte azulzinha e o polo sul a parte vermelhinha, tá? Então, quando que vai acontecer o fenômeno de atração entre dois ímãs? Quando você segura dois ímãs, eles grudam, né? Quando o polo sul de um ímã estiver orientado com o polo norte do outro ímã, tá? E quando que vai acontecer repulsão entre os ímãs?
quando eles estiverem com a mesma polaridade. Sul com sul, norte com norte, repulsão. Sul com norte, polos contrários, atração, tá? Então, isso é bem fácil de você entender, ó. Polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Agora, uma coisa interessante é que se eu cortar um ímã, né? Se eu tentar separar o polo norte do polo sul de um ímã, cortando esse ímã aqui bem na metade, peguei esse ímã e vou serrar bem na metade. Aí eu vou falar, nossa, vai ficar um pedaço só norte e o outro pedaço só o sul, né? Mas na verdade não é isso que acontece. Cada pedacinho, cada novo pedacinho vai ter um polo norte e um polo sul, tá? Então, se eu cortar na metade um ímã, um pedacinho, o novo pedacinho vai ter o polo norte e o polo sul. Aqui também, ó. O que antes eu achei que ia ficar só polo sul, na verdade ele vai ter os dois polos. Se eu cortar aqui no meio de novo, o próximo pedacinho vai ser menorzinho, mas vai ter norte e sul, tá? Esse princípio é o princípio da inseparabilidade dos polos magnéticos, tá? Se eu fizer esse tipo de corte, então, um corte transversal no pedaço de ímã, as partes se atraem. Olha que bacana, eu cortei ele aqui, eu gerei um pedacinho, que era o tamanho do norte, o outro pedacinho, que era o tamanho do sul, porém, cada parte vai ter os dois polos, e aí eu vou ter o polo sul com o polo norte orientados aqui no sentido que vai ocorrer a atração. Então, se eu fizer um corte transversal nesse ímã, as partes se atraem. E, segundo caso, tá? Se eu fizer um corte longitudinal, se eu cortar esse ímã aqui no meio, ó, vou cortar ele aqui no meio, vai ficar uma parte para cima e outra parte para baixo. O que vai acontecer? Cada uma das partes vai continuar tendo o polo norte e o polo sul. Polo norte e o polo sul. Mas se eu tentar juntar esse pedacinho, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir. Por quê? O corte longitudinal, as partes se repelem. Corte transversal, as partes se atraem. Corte longitudinal, as partes se repelem, tá? Bom, agora, vou trabalhar um pouquinho com vocês a parte da indução magnética. Então, imaginando aqui o meu ímã na forma de uma barra, tem o ímã na forma de ferradura também, tá? Também dá pra entender, depois eu vou falar um pouquinho dele. Mas o ímã na forma de barra, o que vai acontecer entre o polo norte e o polo sul? Vai surgir neste ímã um vetor campo magnético, né? O vetor indução magnética, campo magnético. Como que se orientam as linhas de campo magnética? Bom, ela sempre sai do polo norte e chega no polo sul. Sai do polo norte e chega no polo sul. O sentido dela é sempre do norte para o sul. Aqui embaixo também, ó. Do norte para o sul. Sai do norte e entra no sul. Sai do norte e entra no sul, tá? Eu não vou carregar o meu desenho com muitas linhas. Eu fiz algumas, né, ó. Então, as linhas que saem do polo norte e elas chegam no polo sul. É sempre assim, tá? Essas são as linhas de campo magnético. Nas linhas de campo magnético, eu sempre vou traçar um vetor B. Então, se eu escolher um ponto aqui, eu tenho esse vetor campo magnético. Por que que ele está nesse sentido? Porque o vetor campo magnético, ele é sempre tangente à linha de campo e aponta no sentido da linha de campo, tá? Se eu colocar um ponto aqui, ó, for traçar o vetor B. Bom, tá saindo do norte, então tá nesse sentido. Qual que é o sentido do vetor campo magnético? Tangente à linha e apontando no sentido da linha, tá?
Aqui embaixo, ó, se eu considerar esse ponto, bom, a linha tá saindo do norte e entrando no sul. Para onde que vai estar orientado o vetor B? Tangente à linha e apontando no sentido da linha, tá? O que que é esse desenho, né? Essas representações que eu fiz aqui, ó, tá? Esse desenho representa uma bússola, tá? Então, uma bússola numa região de campo magnético. A bússola, o norte da bússola, sempre aponta no sentido do vetor, tá? Então, ó, o vetor tá pra cá, o norte da bússola tá pra cá. Se eu colocasse uma bússola aqui, ó, o norte estaria acompanhando o vetor, tá? Nesse caso, se eu colocar uma bússola aqui, o que que tá acontecendo? Tá entrando, porque pra onde que vai estar o vetor B? O vetor B vai estar pra cá. Então, a bússola, o norte da bússola, tá sempre acompanhando o vetor, tá? Então, isso daqui é muito importante, ó, o vetor tangente à linha, o vetor campo magnético tangente à linha e aponta no sentido da linha. E a bússola, tá? A bússola, o norte da bússola sempre aponta no sentido do vetor. Próximo vídeo eu vou trabalhar com vocês um pouco sobre o magnetismo da Terra.